Bom dia, irmãos. Quero convidá-los a se colocarem de pé. Nós vamos dar início ao culto nessa manhã. Celebração ao nosso Deus. Vamos orar primeiro? Senhor, estamos na tua casa, Pai, com o propósito de te adorar, de poder bem dizer, Pai, o teu santo nome. Que nessa manhã, Pai, o Senhor venha falar aos nossos corações e que saiamos daqui, Pai, cheios da tua presença. E que o Senhor, Pai, seja glorificado por meio das nossas vidas. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos por tudo que o Senhor fez e ainda irá fazer nas nossas vidas. Amém. Capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. Nós vamos aprender nessa manhã sobre o tema A Igreja é de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também
Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Deus abençoe a sua palavra no nosso coração, e ela ilumina e conduz a nossa vida pelo Santo Espírito de Deus, para a nossa vida, para a honra e glória de Deus. Nós vamos orar e depois vamos continuar celebrando o nome do nosso Deus. Nós queremos agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes nesta semana. Nós temos aniversariantes de nascimento e aniversários de casamento. Então, o Benjamin José, no dia 19, Laura Chaves Cruz, no dia 19 também, no dia 20, Camila Santana Rosales, no dia 21, Maria Luísa e Osvaldo, de casamento, Rodrigo e Marcela também de casamento, Francisco e Glauciano também aniversário de casamento, isso no dia 21. Para dia 23. E no dia 23 ainda temos o aniversário da Amanda Bressani, Maria do Carmo Naves, Rodrigo Anselmo e Igor Bressani Moreira. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por estas vidas, pelos casamentos, pelas famílias e por nós como igreja, como um só corpo, uma família unida em Cristo, uma família de Deus. Deus maravilhoso, nosso Pai eterno, louvamos e adoramos o Senhor no nome e por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador querido. Por meio dele, toda a honra e toda a glória devemos a Ti. A Ele o louvor, a honra e a glória. E ao Senhor por meio dele. Agora pedimos que o Senhor receba a nossa pessoa, para que possamos também ser recebidos como adoradores e no culto que a Ti dedicamos. Dá-nos um coração puro, dá-nos um espírito de retidão, dá-nos uma vida de inteira comunhão e unidade em Cristo, com Ele, com o Senhor, com o Espírito Santo e com todos como irmãos e irmãs do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor esteja guardando-nos em nossa fé e para o dia da vida de Cristo. O Senhor também receba a nossa gratidão pelos aniversários que estão completando nesta semana, os irmãos que estão completando aniversário de nascimento, os irmãos que estão completando aniversário de casamento. Abençoe cada um deles, abençoa a vida dos teus servos, abençoa o casamento, o lar dos teus servos, e a todos na tua presença, sob a tua graça, sob a tua proteção, com as tuas misericórdias e na vida eterna em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Se da vida as ondas agitação, se desanimado julgas tudo vão, porta fundas bênçãos contra cada vez, já te ver surpreso quando Deus já vem. Contra bênçãos de implantação, recebidas a divina mão, uma contra cada vez, já te ver surpreso quando Deus já fez. Desanado mágoa no teu vida, é pesada a cruz que fiz.
quantas bênçãos nós podemos contar que o Senhor tem derramado sobre a mim e sobre a sua vida. E isso é motivo, né, de sermos gratos, né? E como um corpo, uma família, vamos nessa manhã celebrar o nome do nosso Deus e vamos declarar a unidade que temos em Cristo Jesus. Enquanto estivermos cantando essa canção, gostaria que os irmãos estivessem cumprimentando uns aos outros. poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu
sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Chegamos a Israel, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque só o Senhor, Pai, é fonte de vida eterna para nós, fonte da nossa salvação. E é para o Senhor, Pai, que nós corremos em direção, Pai, ao Senhor que nós nos movemos.
sabendo, Pai, que temos já todas as bênçãos declaradas pelo Senhor, Pai. Não só bênçãos terrenas que o Senhor tem nos dado, mas as bênçãos a qual, Pai, ouro e prata não podem comprar, Pai, nas regiões celestiais. E que nessa manhã, Pai, nós saibamos, Pai, que o Senhor é um Deus que tem nos provido tudo, Pai, e nós podemos, com confiança, cada dia mais, nos achegar a Ti, podendo descansar que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. É no nome de Jesus que clamamos, que o Senhor fale a nós nessa manhã, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse na hora da leitura da palavra, nós estaríamos refletindo sobre o tema A Igreja é de Deus. O que o Senhor Jesus disse? Edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Jesus, a igreja é de Deus. E Jesus comparou a igreja como um corpo, o corpo dele. E para que pudéssemos entender a harmonia e a unidade que deve haver em nós como igreja, como um corpo, ele então instituiu a celebração da ceia. E como tudo de Deus é santo, então a Santa Ceia. De forma que a celebração da ceia era para poder apresentar a unidade e a harmonia dos discípulos como corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo era para relembrar a sua salvação, o que Jesus fez por nós, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar, para a nossa salvação. E também para que pudéssemos estar, através da celebração da ceia, proclamando a sua volta. Mas eu quero me ater ao fato da igreja como corpo de Cristo. A igreja como propriedade de Deus, ou propriedade de Cristo, porque Ele é dono do seu próprio corpo. Mas Ele o entregou em nosso lugar para ser castigado pelos nossos pecados e morrer por eles, para que pela fé nele, pela vida dedicada a Ele, pudéssemos ser todos um só na pessoa dele. Então a igreja, como propriedade de Deus, ela é o corpo vivo de Cristo, na soma composta de todos os seus membros, de todos os discípulos que a compõem, através de uma nova vida que Ele nos dá, através do Espírito Santo que Ele nos deu, que opera essa nova vida da parte dEle, e que nos conduz, nos ensina e nos ajuda a viver essa nova vida nele, e uns com os outros, como o corpo dele. Então a igreja é o corpo vivo de Cristo, na soma composta de todos nós. Composta porque nós sabemos que matematicamente 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, não pode ser igual a 1. Mas na composição da essência de 1 mais 1, a essência é a mesma. Então,
a nossa unidade é essencial na pessoa e na vida de Cristo. De forma que, estando em Cristo, estamos na condição de viver uma única vida, a vida de Cristo. A mesma fé, o mesmo amor, a mesma dedicação e obra de Deus na nossa vida. De forma que, quando conhecemos a Cristo e decidimos segui-lo, nós renunciamos a este mundo, renunciamos ao nosso próprio eu, renunciamos tudo aquilo que seria o nosso conforto e os bens que poderíamos possuir para ser tudo de Cristo, tudo colocado no altar de Deus. Porque agora somos todos sacrifícios vivos no altar de Deus, como membros uns dos outros, como corpo único de Cristo, para viver a mesma vida de Cristo. Então somos o corpo vivo de Cristo. E quem faz essa obra na nossa vida é o Espírito Santo. Nós não estamos nos incluindo simplesmente. Nós queremos essa inclusão pela fé, levando em conta a necessidade da salvação que temos, considerando o chamado de Deus para a nossa vida, o Evangelho de Cristo. E tendo conhecido pelo Evangelho o próprio Cristo, pela pregação da palavra, desejando então essa inclusão, ela é feita por Deus, por meio do seu Espírito Santo e através da cruz de Cristo, através do seu sacrifício salvador para cada um de nós. Então, quem nos inclui é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, em que Ele nos batiza com uma nova vida. Irmãos, nossa fé em Cristo, ou nossa vida cristã, é uma vida no Espírito Santo de Deus. Não poderíamos crer em Cristo sem o Espírito Santo. Não poderíamos nos converter a Cristo sem o Espírito Santo. Não podemos conhecer a Cristo, a sua palavra, sem o Espírito Santo. E não podemos conseguir viver a vida de Cristo ou para Cristo, se não for por meio do Espírito Santo. Que é Deus conosco, juntamente com Jesus e o Pai Celestial. Então, quem nos inclui é o Espírito Santo. E por meio dele devemos viver para o Senhor, porque Ele é o Consolador e Ele enviou para estar conosco para sempre. Então, o que está escrito em 1 Coríntios 12:13 diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Nesse aspecto, irmãos queridos, irmãs queridas, jamais poderíamos dizer: o meu espírito não combina com o do fulano ou da fulana. Porque se nós somos de Cristo, o mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita no irmão ou na irmã. E quanto a essa questão do ponto de vista humano, nós já estamos mortos com Cristo. O nosso velho homem já foi com Ele sepultado. E agora nós temos uma nova vida, por meio do Espírito Santo, o mesmo Espírito que nos inclui no corpo de Cristo e que está com cada um de nós. De forma que nós temos a seguinte situação: ou vivemos
pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, para vivermos a nossa unidade com Ele, como um só corpo, como propriedade de Deus, ou vamos viver na nossa carne, ou segundo a nossa natureza terrena, humana, que nos leva à corrupção e à morte. Vivendo em Cristo, vivemos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas como membros do corpo de Cristo, irmãos, a nossa vida depende de Cristo e vai ser também sustentada, mantida na comunhão uns com os outros, como corpo de Cristo. Nunca vi um membro do corpo humano sobreviver fora do corpo. Talvez consigam mantê-lo ainda em funcionamento durante algum tempo, se há alguma mutilação com o propósito de fazer de novo uma cirurgia de implante desse membro. Mas fora do corpo, ele não vai sobreviver. Fora do corpo, ele não vai cumprir com as suas funções de membro do corpo. De forma que não haverá vida, não haverá realização no que diz respeito ao corpo do qual ele deve estar ligado. Temo e tremo muito diante de Deus por causa de todos aqueles que se dizem hoje desigrejados. Porque se a igreja é o corpo vivo de Cristo, e nós não podemos ver fora do corpo de Cristo, que é não apenas a nossa comunhão com Ele pela fé e espiritualmente, no Espírito Santo, mas também a nossa comunhão uns com os outros, como membros de Cristo, igualmente adorados. Embora possamos observar com tristeza que muitas vezes no corpo de Cristo, que deve ser uma unidade para todos nós, ainda temos a tendência de vivermos individualizados, como cada um por si e Deus por todos. E não é assim, não é isso que Deus preceitua para nós em sua palavra. Não é isso que o Espírito Santo está habitando em nós para que possamos estar assim vivendo. De forma que, como diz Paulo, se um membro fica doente, todo o corpo fica doente com ele. Se um membro se alegra, todo o corpo se alegra juntamente com ele. Não há inveja, não há disputas. Embora tudo isso possa existir ainda na igreja, do ponto de vista carnal, que é reprovado por Deus, e que precisamos, como membros de Cristo e membros uns dos outros, viver e aprender e a buscar a viver uma vida disciplinada naquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. A questão não é se eu já me enquadro totalmente nisto que Deus tem falado. Certamente não. Mas a questão é, eu me disciplino. Eu estou buscando, eu estou mortificando a minha carne, eu estou renunciando ao meu eu estou buscando a vida harmoniosa e única de Cristo, juntamente com a igreja como seu corpo, para vivermos a mesma vida de Cristo, o mesmo propósito de Deus, as mesmas obras de Cristo. Esta é a missão. Dentro de uma questão fundamental, que é pertencer a Deus. Jesus é adorado pelo que ele fez. Digno é o Cordeiro de receber
a honra e a glória, porque Ele morreu e com o seu próprio sangue nos comprou para Deus. Ele nos comprou com o seu precioso sangue, para que sejamos agora propriedade de Deus, de forma que dependemos de Cristo para viver a vida cristã, mas também vamos depender uns dos outros também. Não estou querendo dizer que a fé que salva é a fé coletiva, mas uma vez que, de uma maneira particular e pessoal, recebemos o chamado de Deus, Cristo veio ao nosso encontro, Cristo nos conheceu, Cristo nos escolheu, Cristo nos chamou, agora Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem dele. Mas é preciso que agora que estamos nele pela fé, precisamos viver a nossa fé em Cristo. E a nossa fé em Cristo não é apenas a nossa disposição em crer para recebê-lo como Salvador. Não é apenas a nossa disposição em confessá-lo com os nossos lábios, mas a fé que devemos viver em Cristo agora são também todos os seus ensinamentos que diz respeito à nossa forma e maneira de viver segundo a vontade dele. Então, a fé salvadora que confessa-o como Salvador e Senhor, mas a fé vida que devemos viver de acordo com os seus ensinos. De sorte que, embora sejamos muitos, mas somos agora um corpo só. De forma que possamos representar diferentes famílias de sangue, agora nós nos conhecemos por meio de uma única visão, a visão de Cristo habitando em nós e vivendo em nós, e as nossas vidas como uma só pessoa em Cristo, vivendo a unidade da mesma vida de Cristo. Porque se eu procuro viver a mesma vida de Cristo, tanto quanto você está procurando viver agora a mesma vida de Cristo, irmãos, não haverá conflito de interesses, não haverá ciúmes, não haverá invejas, mas haverá a disposição de viver Cristo e de proporcionar ao irmão e à irmã que também vivam Cristo de acordo com o propósito dele na vida de cada um como membro individualmente do corpo. Na verdade, os membros, eles são individualizados no corpo, mas eles não podem viver fora do corpo, e eles não podem ter vida fora da vida do corpo. Porque eu acho assim esplêndido que o nosso cérebro ele comanda tantos movimentos que nós nem imaginamos, de forma que numa única realização nós temos muitos comandos no nosso corpo, mas um só é o comando, é o nosso cérebro. Da mesma forma é Cristo na nossa vida como igreja, onde o nosso propósito é viver para a honra e a glória de Deus. O nosso propósito é ser bênção na vida uns dos outros. O nosso propósito é andarmos juntos, chegarmos juntos no reino glorioso e eterno de Cristo, que é agora nosso reino glorioso e eterno nele. Porque nós estamos caminhando para a nossa Jerusalém celestial, novo céu e novo lugar. Então Deus nos colocou também no corpo, nos colocou como membros uns dos outros, concedeu dons a cada um, onde, sendo guiados por Cristo, que é a cabeça de todos nós, para que possamos viver de acordo com o seu propósito, não pelo nosso eu, pelo seu Espírito, não pela nossa razão, pela sua palavra, não pelo nosso próprio conhecimento, e possamos dar testemunho da glória de Deus, glorificar a Deus e dar testemunho da glória de Deus. O Evangelho de Cristo tem que ser a bandeira
soberana de Deus sobre a nossa vida. A igreja de Deus. E se você é de Cristo, então você é da igreja e é de Deus. A igreja é sua, enquanto ela é de Cristo e você é de Deus. Mas ninguém ou nenhum de nós temos o direito de propriedade da igreja como ela é de Cristo. E a igreja não vai existir para me servir. Eu existo para servir a Cristo, juntamente com todos os demais membros da igreja, para a glória de Cristo. Que nós servimos a Cristo quando estamos servindo uns aos outros também. E que na igreja ninguém deveria ser isolado. Essa é uma questão séria, porque muitas vezes as pessoas esperam que os outros a incluam e elas mesmas não procuram se incluir. São duas questões importantes. Eu preciso estar na igreja para que eu me inclua nela, porque como membro do corpo, a minha vida vai fazer diferença no corpo, com os meus dons, com o meu serviço, com a minha adoração, com a minha presença. Embora os demais membros também vão buscar a inclusão dos outros, porque queremos crescer espiritualmente, queremos crescer em número. Deus tem muitas ovelhas que ainda não estão nesse aprisco. Assim como Jesus orou: Pai, eu peço ao Senhor por aqueles que ainda não estão aqui no meio dessas ovelhas, mas por aquelas que haverão de crer. Então, nós também precisamos pensar naqueles que ainda devem se achegar. Eu quero me incluir, mas eu não preciso incluir o outro. Eu não sou o centro das atenções, o centro é Cristo. Eu preciso me preocupar dessa forma. Então Deus nos tem colocado como membros uns dos outros. E nós precisamos viver da forma que pertencemos a Deus. Já pararam para pensar que nós entregamos para Deus muito pouco daquilo que Ele nos tem concedido, além da nossa vida? A questão não é entregar o dízimo de tudo, a questão é ser um inteiro sacrifício no altar de Deus. Vós que vos apresenteis a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Apresenteis os vossos corpos. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. De forma, meus irmãos, que somos salvos para ser o corpo de Cristo e membros uns dos outros. No texto que lemos, nós vimos aqui Pedro dando a resposta certa, a resposta que foi: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esta é a base para se converter a Cristo e fazer parte da igreja como seu corpo. Pedro seria um dos que fariam parte da igreja. Jesus disse que lhe daria as chaves do reino dos céus. Essas chaves é o próprio Evangelho, é o próprio Cristo. Porque ninguém pode abrir a porta dos céus senão o próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ocupar isso por meio dele. O Evangelho são essas chaves. E ele está dizendo que a igreja tem essas chaves, ela tem o Evangelho. A igreja tem o Evangelho da sua própria vida, que é o poder de Deus que a salvou em Cristo. Que pertence a Cristo, é o corpo de Cristo. E Cristo e a proclamação do seu nome como Salvador e Senhor das pessoas é que abre as portas dos céus. Então, ele diz: o que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. Olha a questão ao mesmo tempo, automática. O que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. O que estiver desligado na terra terá sido desligado nos céus. A grande questão a ser compreendida é o seguinte:
A partir do momento que você está unido a Cristo aqui, você está unido a Cristo no céu. Se a sua vida aqui não está em Cristo, ela jamais poderá um dia se estar em Cristo no céu. Então, é a questão de que ser um povo de Deus na terra é igual a ser um povo de Deus no céu. Ter a vida de Cristo aqui na terra e a comunhão como membros uns dos outros aqui na terra é também ter a comunhão de Cristo e a comunhão dele aqui. E essa é uma questão agora mais pessoal. Porque cada membro do corpo precisa se encontrar saudável. Toda vez que um membro do corpo adoece, ou ele vai ser curado ou ele vai ser extirpado, amputado, para salvar o resto do corpo, ou para que mantenha o resto do corpo saudável. Não que esse corpo não venha a sentir falta desse membro no sentido do nosso corpo físico, porque toda vez que mutilarmos o nosso corpo, alguma coisa vai estar faltando nele. Em relação à igreja de Cristo, que é composta de pessoas salvas, de pessoas convertidas, infelizmente nem todo mundo tem a mesma fé. Infelizmente nem todo mundo é convertido ou convertida. E aí cada um deve saber de si mesmo. Como é que eu sou convertido ou não? Se eu confesso a Cristo, se eu tenho uma nova vida em Cristo, se a minha vida agora está em Cristo. E se eu amo a Cristo e a igreja dele como membro de Cristo e da igreja. Isso se ajusta fielmente com a palavra do Senhor. Não é uma simples defesa de igreja enquanto organização. Porque igreja hoje, enquanto organização, ela está cada vez mais deteriorando e muitas estão ficando cada vez mais distantes do Evangelho verdadeiro de Cristo. A palavra de Deus tem sido atacada de todos os lados. E muitas pessoas têm ressignificado a sua mensagem aos seus interesses do presente tempo, para a sua própria condenação. Porque no dia em que se encontrarem com Cristo, ele vai dizer: não te conheço. Mesmo que você possa dizer: eu estive junto, eu comi junto, eu andei junto, eu preguei, eu fiz milagres. Ele diz: não conheço você. A sua bandeira foi a iniquidade, afasta de mim. Ou a sua bandeira foi o seu próprio eu, contaminado e perdido por causa do pecado. Me alegra muito o fato de que Deus já não se lembra mais dos meus pecados. Deus já não se lembra mais do meu passado. Porque a partir do momento em que eu me encontrei com Cristo, eu me tornei uma nova pessoa, nova criatura. As coisas velhas passaram. E a promessa de Deus é essa: dos seus pecados não me lembrarei mais. Então, no dia em que eu me encontrar com Cristo, não há do que temer. Porque lavado e purificado no sangue de Cristo, e estando em mim a marca do seu sangue, a marca do Cordeiro, a marca do Espírito Santo como selo e penhor da minha salvação, eu posso estar tranquilo, na inteira certeza da vida eterna. Não a lembrança dos meus pecados. Mas já imaginou, para aquele que não crê, já imaginou daquele que é um apóstata, abandona a fé? Já imaginou a respeito daquele que nega a Cristo? Se ele não lembrará mais dos meus pecados, porque eu estou em Cristo, aquele que não está em Cristo, todos os seus pecados serão postos em juízo. Já falei sobre isso aqui um tempo atrás. Já imaginou quanto pecado acumulado uma pessoa tem ao longo de uma vida? Porque se só o sangue de Cristo pode nos lavar e nos purificar de todo o pecado e purificar de toda a injustiça, já imaginou quem ainda não está em Cristo? É todo um passado de juízo a ser colocado na balança da justiça de Deus, na ira de Deus.
mas em Cristo. Agora, como igreja, como corpo dele, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então agora somos salvos para ser o corpo de Cristo e membros uns dos outros. Recebemos a vida eterna, a nossa salvação, para vivê-la na igreja, para vivê-la no corpo. Eu vivo meu dia a dia lá fora, mas é porque eu tenho uma vida no corpo. Eu tenho vida em Cristo. Cristo vive em mim. Eu estou vivendo por meio dele. E ele é o meu Senhor, ele guia a minha vida. Mas ele não é um Cristo particular para cada pessoa. Ele é um Cristo vivo para a sua igreja. Coluna viva e esteio da verdade. Finalmente, irmãos, eu quero destacar aqui que quando Jesus voltar e estabelecer um reino eterno de glória, com um novo céu e uma nova terra, ele vem para glorificar a igreja. Jesus está construindo a igreja hoje porque estamos em processo de formação espiritual, moral, mas já somos o seu corpo, nós estamos sendo gestados nele, porque dia a dia estamos conhecendo e crescendo nele, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento dele, à estatura completa dele, até que possamos vê-lo como ele é. Então, estamos sendo formados, estamos sendo glorificados dia a dia, mas no dia que Jesus voltar, ele vem para nos conceder a glória completa. Glória completa. Assim como ele é, possamos ver. E todos os mistérios de Deus hoje desconhecidos a nós serão descortinados aos nossos olhos, porque o veremos como ele é. A nossa visão será ampliada. Não como hoje, que não podemos ver a glória de Deus no certo sentido das suas manifestações mais poderosas, porque morreríamos, não suportaríamos a visão gloriosa da presença de Deus, e por isso é pela fé, é na pessoa de Cristo, é pelo Espírito Santo, é na comunhão do seu corpo, que é a igreja. Mas no dia da eternidade, nossa visão será ampliada, nossas mentes serão perfeitas, nossa estrutura humana será perfeita, porque será gloriosa, conforme o glorioso corpo de Cristo. Não será mais a excelência do poder em vasos de barro, mas a excelência do poder em vasos que são eternos, incorruptíveis, conforme a promessa do Senhor. Mas precisamos caminhar e chegar lá, né? E é caminhando pela fé, é vivendo pela fé. Não é cortando um pedaço da cruz quando ela fica um pouquinho pesada. Todas as nossas aflições neste mundo fazem parte do processo pedagógico de Deus para nos preparar para a vida eterna. Quando Ele está tratando o nosso caráter, quando Ele está tratando o nosso relacionamento com Ele, quando Ele está tratando o nosso relacionamento com a igreja como corpo dele, quando Ele está nos levando a entender que o propósito da nossa vida é a glória de Deus e não o nosso conforto pessoal. Nosso conforto não é um conforto individualizado, é um conforto como corpo de Cristo, como igreja de Deus. Mas ele é resultado da glória que devemos ser participantes de Deus. E a glória que devemos proclamar de Deus na nossa vida. Temos essa tarefa. Precisamos entendê-la. Mas, sobretudo, precisamos conhecer a igreja como corpo de Cristo, propriedade de Deus. E o meio pelo qual Deus nos tem dado o privilégio de andar com Ele, de crescer nele, junto com os demais, uns com os outros, e assim podemos glorificar a Deus. E por meio dessa unidade,
harmonia, o mundo possa ver o amor de Deus na nossa vida e ver que esse amor é Cristo em nós, e possa crer em Deus. Esse é o maior testemunho que possamos dar. Você pode pregar o Evangelho para as pessoas, você pode ensinar a Bíblia para as pessoas, mas se você não tiver harmonia e unidade na igreja, como corpo de Cristo, tudo que você faz fica comprometido. E todo discipulado é comprometido. E uma coisa que está mal feita, também dá muito problema depois para consertar. Gasta-se muito para consertar uma construção em que suas paredes não foram aprumadas, suas paredes não estão alinhadas. E quando não se observa os níveis em que devem ser construídos. Que possamos, irmãos e irmãs, estar na presença de Deus, uns com os outros, buscando harmonia e unidade, conhecendo a Cristo e sendo um só na fé nele, vivendo pelo mesmo Espírito Santo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E assim possamos, de todo o coração, viver segundo o propósito de Deus. Finalizando a minha palavra, refletindo a respeito da velocidade com que as coisas estão acontecendo. Tem tanta coisa para pensar, tem tanta coisa para fazer, que o espiritual acaba ficando vazio. A sua alma começa a ficar carente. E você começa a se ver muito mais terreno do que espiritual. E precisamos então ter cuidado quanto a isso. Primeiro, porque em todas as coisas precisamos estar realizando-as na presença de Cristo e para a glória dele. Nossa comunhão com Cristo é em todo o tempo, em toda situação, em tudo que estamos fazendo, seja o que for. Cristo tem que estar presente, você está fazendo e vivendo tudo. Porque senão, toda essa velocidade, porque as coisas estão acontecendo e o tempo está cada vez mais escasso, nós vamos cair na frieza da fé e na falta de amor. Vamos nos tornar meramente humanos, lutando pelo conforto desta vida. E esta vida vai passar. E vem a pergunta de Jesus: o que adianta um homem se ganhar o mundo todo e perder a sua vida? O que dará ele em resgate da sua própria vida? Só Cristo, irmãos, só Cristo. E as suas misericórdias permaneçam sobre nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor levante sobre nós o seu rosto, tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. Amém? Assim seja para a glória do nosso Deus e para a nossa edificação como igreja. Buscando harmonia e unidade como corpo de Deus. Buscando viver a mesma vida de Deus. Oremos e assim estaremos encerrando a nossa reflexão. Deus de amor, nosso Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio de termos a vida, porque o Senhor que nos deu. Muito obrigado agora pela vida de Cristo, que é um privilégio ainda mais singular, porque o Senhor nos conheceu, nos chamou, nos salvou e agora nos tem predestinado para a vida eterna, segundo a imagem e a semelhança de Cristo. Que esse teu propósito criador e redentor na nossa vida se realize segundo o teu propósito, o Senhor tem planejado. E que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. E a nossa disposição esteja em servir ao Senhor,
amar o Senhor e adorar o Senhor e servir ao Senhor de todo o mundo, glorificando a Jesus, honrando ao Espírito Santo que conosco habita e nos conduz na mesma vida de Cristo. Muito obrigado, Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por mais esse domingo, obrigado pelo privilégio de adorar o Senhor nesta manhã. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor nos abençoe. É no nome de Jesus que oramos.